Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos dar continuidade à leitura do livro Sombras do Recife. A presença dela, estamos quase terminando a parte 2. Eu estou muito feliz. Olha só o que falta do livro para a gente terminar. E tudo isso aqui é a parte 3. A parte 3 é bem pequenininha, porque na realidade a parte 3 ela é quase uma espécie de link para o livro 2, certo? Então a gente vai terminando aqui a parte 2, né? Estamos no capítulo 44 e ele tem o sugestivo título de Beatriz. Vamos lá? Capítulo 44, Beatriz. Sentia um formigamento. Ela não sabia, não conseguia discernir quando começara. Algo a alcançara dentro de uma escuridão absoluta. Era como se fosse puxada para fora, sacudida com força. Cristiano Alencar. De súbito, despertou por completo. Estava no chão de um quarto. Não, aquele quarto. Algo instintivo, porém, a impediu de se mexer. Ergueu devagar a cabeça e viu o pai ali, conversando com outro homem. Beatriz se controlou para não se levantar. Sabia de alguma forma a necessidade de permanecer imóvel. Prestou atenção na conversa dos homens. Precisa vir comigo agora, Francisco. Quero falar com você em particular. Mas o pai a olhou e ela fingiu estar paralisada. O medo apertou seu coração. Sem mais, o outro homem parecia dominar o pai. Ela estava confusa. O que seria aquilo? Vem agora. Sim, majestade. Francisco dobrou-se em mesura. Era um rei? Francisco de Paula lançou outro olhar ansioso à filha no chão. Ela permanecia do mesmo jeito. Poderia ir e na volta continuaria o que estava fazendo. Apenas não queria parar. Ia a contragosto. Adorava aquilo, odiava também. O cérebro de Beatriz estava rodando a toda. Apesar de ser idêntico, não parecia de verdade o quarto de Cristiano. Viu pelo canto do olho quando ambos saíram, deixando a porta entreaberta. Esperou mais um pouco, até os passos soarem distantes. Então suspirou alto. Levantou a cabeça e tentou ficar de pé, mas as tonturas a acometeram. Estava bastante fraca. Olhou para os braços, as mãos. Percebeu que via através dos dedos. Era transparente. Onde estava? Fuja. Quase deu um pulo. Alguém sussurrava. A voz vinha suave e delicada ao seu ouvido. Fuja. Agora. Ela levantou-se com cuidado, respirando fundo, alerta. Acostumou-se com a vertigem. Precisava sair dali o mais rápido possível. Ao abrir a porta, se viu um corredor elegante de piso e parede negros. Em definitivo, não era o casarão da Rua Nova onde Cristiano morava. Por ali. Não há vigilância agora. Corra. A moça não titubeou e começou a correr por onde a voz indicou. Chegou a um grande hall e estava confusa. Tudo parecia tirado de um pesadelo palaciano, onde monstros e anjos em sofrimento adornavam em painéis, e o teto e paredes traziam a cor de uma meia-noite desesperadora. Espere, esconda-se ali na sombra. O vigia vai passar, e então você sai. A voz era um sussurro, mas de certa forma familiar. O vigia, algo inominável e sem qualquer semelhança com um ser humano, passou bem perto do local onde Beatriz se escondera. A moça tapou a boca para abafar um grito. Ela não estava em Recife. Vá pelo portão e siga até as pontes. As pontes! Beatriz correu como o vento. Ao sair, percebeu que o palácio era um mausoléu e estava em uma réplica retorcida do cemitério de Santa Amaro. Mas não iria se demorar olhando ao redor. Precisava fugir o quanto antes. Alcançou os pórticos com anjos lacrimosos e então viu os monstros por toda parte. Eram materializações de pesadelos, alguns quase humanos, outros totalmente disformes. Mas eles pareciam não percebê-la ou até ligar para sua pessoa. Ela correu para salvar a vida, para fugir do pai. De repente, viu as tais pontes. Eram idênticas às de Recife, diferindo apenas por não levarem a lugar nenhum. Havia um abismo negro após elas. Como farei para atravessá-las? Implorou também silenciosa a voz. Sangue. A moça ficou horrorizada. Como assim? Meu sangue. A voz era melíflua, doce e carinhosa. Corte seu pulso ou fure os dedos e passe o sangue na ponte. Não havia tempo a perder com questionamentos. Beatriz procurou algo afiado por ali e encontrou um caco de vidro. Cortou a mão, sentindo uma dor surda ao fazê-lo. Um sangue etéreo verteu e ela esfregou a mão no muro da ponte. Diante de seus olhos, algo extraordinário. Uma luz incandescente pulsou onde a ponte se encontrava. Entre na luz, não conseguirão achá-la.
Vá para Santa Amaro das Salinas. Em um impulso, a moça se lançou no halo iluminado e de repente estava aos pés da cruz do patrão. O portal pulsou errático mais uma vez e se fechou. Acima dela, apenas a noite estrelada se mostrava. Ela então olhou ao redor. Recife. Recife? Não sabia dizer. Ali estava a cruz do patrão e não conseguia discernir mais nada de familiar. Havia prédios estranhos ao redor, alguns altíssimos, mas ela precisava chegar a Santa Amaro das Salinas, o Campo Santo. Tombou uma ponte ao que parecia o antigo pontilhão do Rio Limoeiro e caminhou, admirando a cidade. Era o seu Recife, mas parecia mudado. Quanto tempo ela permanecera prisioneira do pai? Sabia naquele momento não ter sobrevivido. As pessoas passavam por ela sem a ver e estavam trajando roupas diferentes das que ela mesma usava. A princípio, aquilo a angustiou e o fato de não ser percebida, mas logo entendeu não pertencer àquela época. Não estava de fato presente em forma física naquela realidade de então. Aquele Recife mudado, diferente e futurista. O lugar onde estivera parecia um tipo de inferno ou purgatório católico, não saberia precisar. Apenas pensava em Cristiano. Quando pronunciaram o nome dele, algo despertou dentro dela. Aquilo a arrancou da letargia, do poço escuro e sem memórias no qual se encontrava. Caminhou com rapidez para o Campo Santo, passando pela Rua da Aurora vazia, Rua do Lima. Tudo estava diferente demais, espantou-se. As ruas eram largas, veículos estranhos passavam. Chegou perto da atual Visconde de Suassuna e de sua antiga casa, e rumou para o cemitério. Talvez as respostas estivessem ali. Percebeu não sentir cansaço e podia correr sem perder o fôlego. Logo chegou aos portões do verdadeiro Santa Amaro. Uma cidade de mortos gigantesca. Quase nada guardava do antigo cemitério. Era tarde da noite, ela podia saber. Entrou e ao lado do portão viu alguns velórios acontecendo. Nenhum dos humanos a percebeu. Beatriz caminhou pelas aleias principais, admirando a majestosa catedral neogótica. Fez o sinal da cruz ao passar por ela. De repente, um túmulo captou seu olhar. Ela estava sendo atraída para ele de maneira irresistível. Um pequeno túmulo de mármore, com um canteiro lindo e cuidado. Estava limpo, parecia novo, mas não era. Datava de 1860. Seu túmulo. Ali estava enterrada e a lápide trazia sua data de nascimento e morte. Então morrera em 1860, emparedada pelo pai. A tristeza a invadiu. Senhora B. Alencar. Mas onde estava o nome de Cristiano? Ele não estava enterrado ali ao seu lado. Por quê? E quem cuidava com tanto esmero daquele triste jardim, onde vicejavam as suas flores favoritas em vida? A voz a aconselhara a esperar ali. Beatriz não tinha outra escolha, e ali ficou. Dias passaram. A moça entendeu que não sentia sono, fome ou sede. A chuva não a molhava. Nem o sol era capaz de atingi-la. Nada mais físico a poderia tocar. Via também algumas assombrações por ali, mas eram apenas humanos desencarnados. Pessoas apegadas demais à matéria que demoravam a ascender. Há algum tempo constatara enxergar algo ao redor dos mortais ali passantes. Algo também comum aos fantasmas, mas de forma diferente. A aura dos vivos. Assombrações vibravam em uma frequência baixa e monocórdica, enquanto os humanos emitiam um brilho, um pulso vital. As auras dos mortos eram cinzentas e desprovidas de ânimo. Estas assombrações pareciam tristes e ensimesmadas, negando a situação do pós-vida. Algumas se aproximavam de Beatriz, buscando conforto ou respostas. Fantasmas de pequenas crianças perdidas pedindo colo, idosos que não entendiam bem o falecimento, pessoas revoltadas com a própria morte. A todos, Beatriz, com boa índole, consolava. Estava ali presa àquele túmulo, sem bem saber qual a finalidade de tudo. Ajudar era o mínimo a ser feito. Ela tomava nos braços as crianças, ajudava os idosos, aconselhava aos revoltados. Muitos logo desapegavam deste plano graças ao conforto recebido. Ela não sabia o porquê de continuar e continuar ali. Se não permanecera no inferno e não ascendia ao paraíso, o que aconteceria? Estaria presa para sempre àquele plano sem escolhas? Nada fazia sentido até então. Até então. Pois em um dia, mais um dia comum, um dia igual aos outros, ela viu Cristiano caminhando na direção dela. E ele estava jovem e vivo. Beatriz não acreditou no presenciado.
Assustada, correu para se esconder atrás de uma árvore próxima, o coração querendo saltar do peito. Dali de seu esconderijo, ela ouviu chegar com a fisionomia cansada e aborrecida. O seu Cristiano, sem a menor dúvida, usava uma camiseta e calças azuis ajustadas ao corpo. Parecia um mortal igual aos outros, mas não era. Beatriz conseguia ver ao redor dele uma aura onde maciços pontos negros oscilavam com um brilho invertido. Ela percebia essas auras de acordo com as pessoas. Algumas eram rosadas e alegres, outras densas, algumas esverdeadas de pessoas doentes. Vira laivos de preto em outras, mas jamais presenciaram uma aura quase toda negra, e era assim que via de Cristiano. Apenas o olhava entre encantada e aterrorizada. Ele persignou-se, tocou o mármore e ajoelhou. Parecia rezar. A cabeça loura estava rendida ao desespero. Quase sem perceber, ela saiu de detrás da árvore. Estava à espalda direita dele. Cada passo a fazia recordar de quantas vezes o vira de costas na igreja do Aterro da Boa Vista, rezando da mesma forma. E quantas vezes ela se aproximava, sempre temerosa em perdê-lo. Quantas vezes o tocara para chamar-lhe a atenção. Com mansidão, colocou a mão no ombro dele, mas o rapaz foi muito mais rápido. Ele se virou em uma velocidade sobrenatural e segurou a mão dela no ar. E ele a olhava bem dentro dos olhos. A princípio, o rosto dele estava distorcido em uma máscara de raiva e frustração, mas à medida em que a reconhecia, ia mudando pouco a pouco, até se transformar em surpresa e alegria. Como ele conseguia vê-la, tocá-la? Beatriz, ele transmitia tepidez no toque à mão diáfana. Ela o podia sentir. Não importava aquele abismo sem fim na aura dele, ou o que o fizera permanecer jovem por todas aquelas décadas. Ainda era o mesmo amado pela vida toda e o qual continuava a amar depois da morte. Eu, Cristiano, a moça trazia no olhar a angústia do tempo roubado. De repente, Beatriz sentiu-se puxada. Não podia ficar ali. Cristiano também não mais estava conseguindo segurar-lhe a mão. Ela se desvanecia. Não naquele momento, não daquele jeito. Beatriz queria gritar de frustração, mas conseguiu apenas murmurar: "Voltarei para você, eu prometo." E desapareceu, deixando um Cristiano desesperado para trás. Fim do capítulo 44. Bom, gente, na próxima a gente vai para o capítulo 45. Então a gente já está no capítulo 45, capítulo 46, 47, termina a parte 2. Então só nos resta mais 3 capítulos para a gente terminar a parte 2. E se vocês estão gostando e querem continuar, se vocês caíram assim de repente de paraquedas nessa história, vocês podem encontrar o restante do livro no IGTV, está separado por capítulos na série do livro e também no YouTube. E aproveitem e sigam a gente nas redes sociais para ajudar o canal do YouTube, ajudar o nosso canal do IGTV e ajudar as nossas redes sociais como um todo. O Sombras do Recife, ele trabalha com assombrações da cidade do Recife, assombrações de Pernambuco, história da cidade do Recife, de Pernambuco e do Nordeste, e tudo isso dentro de literatura fantástica e histórias em quadrinhos. Se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem, falem para os seus amigos e ativem no YouTube o sininho para receber a notificação quando nós estivermos colocando vídeo novo. Tá certo? Um beijo e até a próxima!